Olá, obrigado por estarem aqui de volta. A reflexão que eu estou gravando para vocês hoje é baseada em um vídeo muito interessante do padre Spiriton Bailey. Eu vou colocar o link para o vídeo dele nos comentários deste vídeo. Ele é um padre católico ortodoxo do exterior. No vídeo dele ele grava falando inglês. E é um padre que eu tenho acompanhado e ele tem reflexões muito bem feitas e sóbrias. Inclusive, há um livro publicado aqui no Brasil pela editora São Sabas que me convidaram a fazer uma revisão da tradução do inglês para o português. Eu vou colocar também um link para este livro na descrição deste vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a importância das nossas sensações e emoções enquanto vivemos a nossa religião, procurando seguir a Cristo, o nosso Salvador, o nosso Deus. E o perigo que essas emoções podem representar e se tornar durante nossa jornada. As congregações cristãs do Ocidente, de modo geral, convivem com uma tendência a supervalorizar os sentimentos, sensações e emoções, até mesmo exageradamente focar nessas sensações enquanto nós estamos vivendo aquela religião. Então, estamos lá vivendo aquela religião, no meio daquela congregação cristã, aprendendo as doutrinas que aquela congregação tem nos ensinado, e temos um convívio social, um convívio familiar, estamos sendo ensinados e estimulados a seguir a Cristo, conforme as doutrinas daquela instituição. E enquanto isso, as pregações, os filmes, os livros, os encontros, os cultos, são todos elaborados a fim de avivar, agitar, suscitar, transmitir emoções e sentimentos e provocar sensações. Algumas delas psicossomáticas. Por exemplo, um calor no peito, arrepios, lágrimas, taquicardia, sensação de sono e leveza. Então, elas estão sendo elaboradas para isso. Às vezes provocam agitação, às vezes provocam ânimo. E nós, nesse convívio, estamos aprendendo, ou mesmo sendo treinados pela própria liderança da instituição religiosa, a observar com ênfase as nossas emoções e sensações. Então, repare só, eles fazem uma pregação e promovem um conteúdo, às vezes livros também, que suscitam emoções e sensações e, ao mesmo tempo, pedem para prestarmos atenção nas emoções e sensações que estamos tendo. E aí, nós terminamos acreditando ou sendo levados a entender que essas sensações e emoções têm muita importância, como se elas indicassem se o que nos é ensinado é verdade. Então, a partir da sensação e emoção que aquele conteúdo provoca em nós, nós poderemos dizer se aquilo é verdade. E então nós definimos ou discernimos se aquilo a que estamos sendo exposto, aquele culto, aquele livro, aquele filme, nós discernimos ou definimos ou julgamos se aquilo é bom de acordo com as sensações e emoções que estamos tendo. Nós somos envolvidos com a cultura de que essas sensações são muito mais importantes do que elas realmente são. Uma das ilusões a que essa cultura nos leva é a de interpretar o mundo e definir o que é realidade
para se acreditar nisso que nós estamos interpretando, e até mesmo interpretar o caráter dos outros, das outras pessoas, se aquela pessoa é boa, é justa, se ela está mentindo ou não. Até mesmo interpretar Deus, a nossa fé em Deus, a doutrina, as leis de Deus, através do prisma de como aquele conteúdo nos fez sentir. Então, se nós lemos um livro e sentimos o calor no peito, então o livro é verdadeiro. Se nós vamos assistir a um líder falando e ele nos fez sentir certas sensações, então aquele líder é justo, é inspirado por Deus. Se alguém fala alguma coisa que nos provoca ansiedade ou temor, então não, aquilo é do mal, é do maligno. Isso se torna um grande perigo. Veja, ao fazermos isso, os nossos sentimentos é que se tornam o padrão do que vamos fazer, das escolhas que vamos tomar e do Deus que vamos acreditar. Quando, na verdade, o nosso trabalho é o de purificar o nosso coração. Nós estamos procurando a fé, a crença, uma congregação. Nós estamos procurando como eu vou me unir a Deus, como eu vou me ligar a meu Criador através da oração, do arrependimento, de me purificar, de procurar a instrução, a luz de Deus e permitir que Ele me transforme ao final das contas. E nesse trabalho as nossas emoções são praticamente irrelevantes. Eu era assim, eu tinha essa cultura também. Enquanto eu era da antiga religião que eu fazia parte. Como quem me acompanha neste canal sabe, eu vim de uma religião que se diz cristã, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, conhecida pelos Mormons, e eu procurei entender ela melhor e cheguei à opção de sair. Eu gravei alguns vídeos neste canal falando a respeito, você pode procurar aqui. Chegou um momento que eu me vi parecido com Luke Skywalker, quando Obi-Wan Kenobi falava para ele: procure seus sentimentos, você verá que é verdade. E esse conselho que Mestre Yoda dava para Anakin, né? Que procure seus sentimentos, então você vai enxergar aquilo que está invisível, né? Vai ter esse superpoder através de seus sentimentos. Quando comecei a aprender o que a Igreja Ortodoxa ensina, eu percebi que os Santos Padres olham com muita reserva os sentimentos, os sonhos, as visões, as experiências espirituais ou psicossomáticas. E é difícil para a nossa cultura religiosa ocidental ouvir ou saber, tomar conhecimento disso, que é a Igreja Ortodoxa, que permaneceu lá no Oriente, cristão, ensina que o que eu sinto pode ser irrelevante. O amadurecimento espiritual, o trabalho e a luta para estar com Deus requer esforço, requer dedicação, a fim de afastar qualquer coisa que impeça esse amadurecimento. E isso envolve sacrifício e cruz. E não sentimentos. É claro que nesse caminho vamos ter sentimentos, mas esses sentimentos que vamos ter, maioria das vezes, mais atrapalham do que ajudam este caminhar de amadurecimento em Cristo. Nossas sensações podem surgir em oposição a essa jornada de fé. Nossas emoções nos levam contra
o desconforto. Nós procuramos, na verdade, emoções boas. As nossas sensações nos levam a evitar uma vida difícil, porque nós estamos concentrados em adquirir ou passar por sensações de êxtase. Na jornada com Cristo, as nossas sensações podem nos iludir e devemos nos prevenir disso, estar cientes que isso pode acontecer, a fim de não ter foco nessas sensações. Claro, se o que estamos buscando é nossa união com Deus. Para se achegar a Deus, nós precisamos olhar além de nós mesmos. E ao nós investigarmos os nossos sentimentos, Deus vai continuar lá distante. Então, ao invés de nós ficarmos perscrutando os nossos sentimentos ou procurando meios de avivar uma sensação, de ter de novo aquela sensação que a gente teve um dia, nós devemos evitar essa distração pelos sentimentos. Às vezes, nossas orações, enquanto oramos, nós percebemos bons sentimentos, nós percebemos uma experiência mística de elevação, de conforto, de calor. Isso pode acontecer. Mas não é isto o indicativo que aquela oração é boa, que aquela oração deu certo, que aquela oração chegou a Deus. Nem é em busca de ativar ou perceber essas sensações que o cristão deve ficar orando, ir para as reuniões, para cultos, ler, assistir filmes, em busca de ter de novo essas sensações. O que eu preciso fazer enquanto eu estou na minha jornada rumo à minha união com Deus é, enquanto eu oro, por exemplo, eu avaliar de tempos em tempos quão bem eu orei, quão bem eu orei, quão bem eu me concentrei em levar minha adoração e meu louvor e minha súplica a Deus. E a resposta a estas perguntas não se encontram em como aquela prática me fez me sentir. A resposta está em se isto trouxe os frutos de Cristo em minha vida, os frutos do Espírito Santo em minha vida, não sensações. Os frutos são se eu estou mais pronto a perdoar, se eu me tornei mais desprendido das coisas deste mundo, se eu estou um homem mais paciente, se eu estou menos dado a paixões, se eu estou pronto a perder, se eu carrego minha cruz sem ficar me lastimando e achando que a vida é uma miséria, a vida é terrível, se eu confio em Deus, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo sem ter boas sensações. A vontade de Deus tem se manifestado em minha vida? Eu permito que a vontade de Deus esteja acima da minha vontade? Eu tenho carregado minha cruz? De fato, Deus agracia, às vezes, com um regozijo, com certas sensações, as nossas orações, enquanto oramos, ou enquanto estamos em um louvor, em uma adoração. Mas focar nessa dádiva não deve ser a razão e o ato de orar. A nossa determinação em orar, a nossa determinação de fazer a vontade de Deus e seguir em frente e adorar, a nossa determinação em obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, e não a nossa determinação de ser agraciado com alguma sensação.
Isso às vezes contradiz a nossa determinação de fazer a vontade de Deus, de adorar a Deus por si só. Fazer isso sem outras agendas. Isso às vezes contradiz as nossas sensações, nossas emoções. Veja só, numa divina liturgia ortodoxa, por exemplo, nós podemos passar 2 a 3 horas em pé. A sensação que nós vamos ter ali é de cansaço, os pés ardem, a coluna começa a queimar. Há cheiro de incenso e às vezes a pessoa tem uma rinite ou pode tossir. Há som dos sinos e alguém que esteja com enxaqueca ou dor de cabeça vai se irritar com esses sinos. E às vezes essas sensações atrapalham. Essas sensações podem impedir completamente as antigas sensações que vivíamos em uma congregação cristã diferente, que sentimos lá. Então, muitas vezes o velho homem ou o imaturo jovem inconsequente, ele quer sensações, quer ter sentimentos, quer ter emoções, mas o seu coração está em desordem. Como é que as sensações desse coração podem ser o padrão para a realidade? Esses sentimentos, essa busca por esses sentimentos termina sendo as correntes que escravizam a pessoa em doutrinas falsas, em uma vida de busca por coisas que não vão unir a pessoa a Deus. A liberdade em Cristo é quando a nossa vontade, por determinação da própria volição, está em harmonia com a vontade de Deus, apesar de estarmos com vontade de sentir certas coisas. E nesse esforço de focar completamente em Deus, o homem que buscava as sensações é silenciado. Às vezes é silenciado por um amadurecimento pessoal. É silenciado sem a gente nem ter percebido que ele silenciou. Mas às vezes ele é silenciado porque precisamos silenciar. Nós precisamos... Acabei de sentir um calor no peito, mas não é nisso que eu preciso focar. Eu preciso focar em procurar a Deus. Preciso focar em continuar minha oração dedicada a uma entrega do meu coração ao Senhor. Então, aquele antigo homem do pecado, aquele imaturo jovem inconsequente, ele já não está ali como alguém que busca ânimo numa palestra, como alguém que busca sensações psicossomáticas para definir o que é real. O que quer retornar do culto para conseguir fazer o que é bom, porque está tendo lembranças de emoções avivadas no culto. Assim que essas emoções avivadas saem, aquela pessoa, a transformação não aconteceu. Aquela pessoa ainda não trilhou o caminho da purificação do coração. Esse caminho da purificação do coração quer que recusemos o anseio por essas emoções e sensações. Então, a nossa busca que nós fazemos ali, enquanto adoramos a Deus, é uma busca de adorar a Deus. Mas uma adoração a Deus que se perpetue, que entre na eternidade. Então nós estamos buscando a graça de Deus para conseguir viver uma vida de completa entrega de nossa vontade à vontade de Deus. Essa reflexão que eu estou deixando com vocês hoje, eu demorei um tempo para conseguir organizar as ideias. E esse vídeo do padre Espiridião Bailey
me ajudou muito. Antes deste vídeo aqui que eu estou gravando a vocês, eu gravei outro falando sobre a obediência. O que é obedecer a Deus? E eu considero que este vídeo de agora seja um complemento, ou seja, um companheiro para este vídeo anterior, sobre o que é obediência a Deus. Eu convido vocês a assistirem também. Por favor, se vocês ficaram até aqui, é porque vocês consideraram que foi útil esse vídeo. Então, por favor, não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas. Às vezes os vídeos que estão nesse aplicativo não são distribuídos pelo aplicativo às outras pessoas. A maioria das vezes, enquanto a gente fica nesse aplicativo, o que aparece é propaganda de vídeos que não tem muito a acrescentar. Mas se você se inscreve, curte, comenta algo útil e compartilha com as pessoas, isso aumenta a disponibilidade deste vídeo para ser acessado para outras pessoas. Muito obrigado pela atenção, espero vocês numa próxima. E, por favor, não deixe de fazer um comentário que possa acrescentar e nos ajudar a crescer, tanto como um canal como no nosso amadurecimento. Um abraço, Deus abençoe.